Olá, meu nome é Jamile da Silva Santos, sou a outra cara da Travessia Literária. Sou assessora administrativa da Travessia Literária e coordeno junto com a Andrea tanto o site do YouTube quanto o Instituto Travessia Literária de Formação. O Instituto ele surge como um sonho da Andrea em difundir e pensar a literatura. E um dia a Dea me chama para constituir esse sonho. Um convite que a princípio me deixou apreensiva. Afinal de contas, eu vi nascer a travessia. Eu vi o sonho dela se concretizar dentro da travessia. Como assim dividir esse sonho? E aí, depois de alguma conversa e de explicar de que a gente não é capaz de tudo e que a gente precisa dividir as tarefas, e conhecendo a Dea e sabendo que a parte administrativa é um ponto fraco, eu entro na travessia literária para tomar conta da parte administrativa e dividir também a parte literária um pouco com ela. E aí, quem sou eu dentro da travessia, né? Quem sou eu, Jamile da Silva Santos? Eu sou graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, mestre em Estudos Linguísticos também pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, com dissertação defendida dentro da análise do discurso, pensando os discursos que perpassam a figura do Drácula na narrativa literária. Vou para a UFO fazer doutorado em estudos literários, onde defendo minha tese, que pensa a construção discursiva desse sujeito lobisomem e o seu entrelaçamento com a história e com a literatura fantástica. Sou uma apaixonada por literatura fantástica e no doutorado eu ganho de presente essa amiga querida e agora sócia e parceira desse empreendimento que a gente ama tanto, que é a literatura, que é dividir os saberes e os sabores que a literatura traz pra gente. Essa sou eu. E dividindo um pouquinho da minha paixão sobre literatura fantástica, eu escolhi um dos contos do Murilo Rubião. Assim fica melhor para vocês verem isso. Um dos contos do Murilo Rubião, que se chama Alfredo. Alfredo é um metamorfo e que vai se transfigurando e faz a gente pensar um pouquinho na sociedade. Alfredo. Esta é a geração dos que buscam e dos que buscam a face de Deus, de Jacó. Epígrafe. Cansado, eu vim. Cansado, eu volto. A nossa primeira desavença conjugal surgiu quando a fera ameaçou descer do vale. Joaquina, a exemplo da maioria dos habitantes do povoado, estava preocupada com estranhos rumores que vinham da serra. Inicialmente, pretendeu incluir-me uma tola superstição. Ri-me da sua crendice. Um lobisomem? Era só o que faltava. Ao verificar que ela não gracejava e se punha impaciente com o meu sarcasmo, quis explicar-lhe que o sobrenatural não existia. Os meus argumentos não foram levados a sério. Ambos tínhamos pontos de vista bastante definidos e irremediavelmente antagônicos. Com o passar dos dias, os gemidos do animal tornaram-se mais nítidos e minha mulher, indignada com meu ceticismo, praguejava. Silencioso, eu refletia. Procurava desvendar a origem dos ruídos. Neles vi uma mensagem opressiva, uma dor de carnes crivadas por agulhas. Esperei por algum tempo que a fera abandonasse o seu refúgio e viesse ao nosso encontro. Quando tardasse, saí à sua procura. Ignorando os protestos da minha esposa e as ameaças de romper definitivamente comigo, caso eu persistisse nos meus propósitos. Iniciara a excursão ao amanhecer. Pela tarde, depois de estafante caminhada, encontrei o animal. Nenhum receio me veio ao defrontá-lo. Ao contrário, fiquei comovido, sentindo a ternura que emanava dos seus olhos infantis. Sem fazer qualquer movimento agressivo, de vez em quando levantava a cabeça, pequenina e ridícula, e gemia. Quase achei graça do seu corpo desajeitado de dromedário. O riso brincou, frouxo, dentro de mim, e não aflorou os lábios que se retorceram de pena. Com muito cuidado, para não assustá-lo, fui me aproximando,
uma pequena distância nos separava. E tímido, perguntei o que desejava de nós. E quem dirigia a sua desalentora mensagem? Nada respondeu. Não me dei por vencido. Ante o seu silêncio, insisti, com mais vigor. De onde veio? Por que não desceu ao povoado? Eu esperava tanto. O meu constrangimento aumentava à medida que renovava inutilmente as perguntas. Em dado momento, vendo que falava em vão, perdi a paciência. E o que faz aí? Plantado como um idiota, no cimo dessa montanha. Parou de gemer e fitou-me com indisfarçável crueldade. Em seguida, sem tirar o chapéu, murmurou: bebo água. A frase, pronunciada com dificuldade, numa voz cansada, cheia de tédio, desvendou-me o sentido da mensagem. Na minha frente estava meu irmão, Alfredo, que ficara para trás quando procurei em outros lugares a tranquilidade da planície. Não me dera. Tampouco eu vira encontrá-lo no vale. Por isso, vinha buscar-me. Depois de beijar a sua face crespa e de ter abraçado seu pescoço magro, enlacei-o em uma corda e fomos descendo, passos lentos, em direção à aldeia. Atravessamos a rua principal sem que ninguém assomasse à janela, como se a chegada do meu irmão fosse um acontecimento banal. Ocultei a revolta e levei-o pela ruazinha mal calçada que nos conduzia à minha residência. Joaquina nos aguardava no portão. Sem trocarmos sequer uma palavra, afastei-a com o braço. Contudo, ela voltou ao mesmo lugar. Deu-me um empurrão e disse não consentir em hospedar em nossa casa semelhante animal. O animal é a avó. Este é meu irmão Alfredo. Não admito que o insulte assim. Já que não admite, suma daqui os dois. Alfredo, que assistia à nossa discussão com total desinteresse, entrou na conversa, dando um aperte fora da hora. Muito interessante. Essa senhora tem 2 olhos, um verde e outro azul. Irritada com a observação, Joaquina lhe deu-se um tapa no rosto, enquanto ele, humilhado, abaixava a cabeça. Tive ímpetos de espancar a minha mulher, mas meu irmão se pôs a caminhar vagarosamente, arrastando-me pela corda que eu segurava nas mãos. Ao anoitecer, encontramos-nos novamente no alto da serra. Lá embaixo, pequenas luzes indicavam a existência de um povoado. A fome e o cansaço me oprimiam. Todavia, não pude evitar que o meu passado se desenrolasse, penoso, diante de mim. Veio recortando o brutal. Joaquim Boaventura, filho de uma égua. As mãos grossas, enormes, avançavam-se no meu pescoço. Deixei cair o pedaço de mão que roubava e esperei, apavorado, o castigo. Filho de uma égua? Como tinha sido ilusória a minha fuga da planície, pensando encontrar a felicidade em outro lugar das montanhas. Filho de uma égua. Alfredo pediu-me que descansasse um pouco. Sentou-se sobre as pernas e deixou-se que lhe acariciasse a cabeça. Também ele caminhara muito inutilmente, porém na sua fuga fora demasiado longe, tentando isolar-se, escapar aos homens, ao passo que eu apenas buscava no vale uma serenidade de impossível de ser encontrada. De início, Alfredo pensou que a solução seria transformar-se em um porco. Convencido da impossibilidade de conviver com os seus semelhantes e se devorarem no ódio, tentou apaziguá-los e voltaram-se contra ele. Transformou-se em porco, perdeu o sossego. Levava o tempo forçando o chão e lamecendo. Ainda tinha que lutar com o companheiro sem que para isso houvesse um motivo relevante. Imaginou então fundir-se a uma nuvem. É que resolvia. Resolvia o quê? Tinha que resolver algo. Foi nesse instante que lhe ocorreu transmutar-se no verbo resolver.
O porco fez-se verbo. Um pequenino verbo inconjugável. Entretanto, o verbo resolver é obviamente a solução dos problemas, o remédio dos males. Nessa condição, não teve descanso, resolvendo assuntos, deixando de solucionar a maioria deles. Mas quando lhe pediam que lhe dissesse um jeito, em mais uma briga familiar recusou-se. Isso aqui não. E transformou-se em dromedário, esperando que beber água o resto da vida seria um ofício menos extenuante. A madrugada ainda nos encontrou no alto da serra. Espiei pela última vez o povoado, sobre a névoa da garoa que caía. Perdera mais uma jornada ao procurar nas montanhas refúgio contra a náusea do passado. De novo. Teria que peregrinar por terras estranhas. Atravessaria-se outras cordilheiras azuis. Com todas elas, alcançaria vales e planícies, ouvindo rolar as pedras, sentindo o frio das manhãs sem sol. E agora, sem esperança de um paradeiro, Alfredo, enternecido com a melancolia que murchava-se os seus olhos, pensou de leve na minha face, na minha áspera língua. Levantando-me, puxou pela corda, de fonos descendo lentamente a serra. Sim, cansada eu vim, cansada eu volto. Boa noite.